Há uma passagem nos evangelhos de Jesus, ele é abordado por um centurião. O centurião é um soldado importante do exército de Roma. E o centurião está acima, ele lidera batalhas, missões, soldados. E ele vai a Jesus e ele pede que Jesus cure o seu soldado. E uma das frases mais impactantes daquela passagem é que o centurião diz a Jesus: o senhor não precisa ir lá, o senhor pode dar uma ordem e o meu servo vai ficar curado. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Essa é a frase. Eu também sou homem sujeito à autoridade. E nessa frase tem assim um universo de sabedoria, de autoridade, de graça. Ele está dizendo de Jesus. Ele está falando assim: eu sei que o Senhor está debaixo de autoridade. Porque eu sei que porque eu estou debaixo da autoridade, eu dou uma ordem e os meus soldados me obedecem. Da mesma forma, o Senhor, que também está debaixo de autoridade, pode dar uma ordem e o meu servo será curado. E assim, aquele centurião romano, católico, ele deixa um princípio. Tem autoridade para cuidar de filhos, tem autoridade para compartilhar com filhos, tem autoridade para fazer qualquer coisa nessa terra quem está debaixo de autoridade. Quanto mais nós, pais, estivermos debaixo da autoridade do Senhor, mais nós teremos graça e recursos de Deus para a gente ensinar aos nossos filhos todas as coisas. E talvez alguém que esteja muito envolvido no trabalho, como foi citado aqui, talvez alguém que não herdou em família esse cuidado com o filho, talvez você tenha uma personalidade, um jeito que dificulta você de entrar nos assuntos do filho. Quanto mais nós estivermos debaixo do governo de Cristo, quanto mais nós estivermos debaixo de autoridade do Senhor, mais o Senhor nos delegará autoridade, graça para ministrar aos nossos filhos. Não importa qual a idade deles, não importa o que já aconteceu em família, o Senhor vai nos dando autoridade à medida que a gente anda debaixo da autoridade dele. Eu convido você a fechar os seus olhos e nesse momento você colocar diante do Senhor: Senhor, a minha realidade é essa. Eu tenho tais e tais desafios, eu ouvi alguns testemunhos, eu ouvi algumas palavras, mas eu tenho tais e tais desafios, Senhor, na minha vida. Eu quero algo novo do Senhor, na minha conduta, no meu relacionamento com meus filhos, talvez alguns já casados, talvez em meio a problemas tão difíceis, ou quem sabe, Senhor, eu só tenho motivos para agradecer o Senhor pela nossa vida em família, mas eu quero mais, eu quero crescer, eu quero compartilhar coisas do Teu reino com minha família, eu quero ajudar meus filhos na criação dos netos, eu quero. Põe diante do Senhor, ore a Ele mais um instante. Renova-me, Senhor Jesus.
ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. A Bíblia diz que há um poder, a manifestação de Deus quando nós nos unimos, quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, e não apenas estamos no mesmo auditório, estamos juntos, e nós estamos juntos nessa manhã, num propósito. Senhor, nós queremos receber mais da Tua Palavra, e que tudo nesse congresso seja alimento para nós, de tal forma que não apenas nossa alma seja tocada, mas o nosso espírito, que sejamos transformados, que sejamos impactados pelo Senhor, e nós nos unimos num propósito, e ao cantarmos juntos essa oração, nós estamos expressando uma unidade de desejos, de necessidade, de propósito. E eu convido você a dizer mais uma vez ao Senhor: renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há em mim, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, Senhor. Eu moro em Belo Horizonte, sou casado com a Daniela, há 32 anos nós somos casados, temos 4 filhos, e eu pastoreio junto com ela a comunidade cristã Projeto Adoradores, e você pode conhecer um pouco mais do nosso ministério no site projetoadoradores.org, e também ali baixar músicas, estudos, estão lá disponíveis para você que desejar. E eu queria ler com você um texto da palavra, que está em Êxodo, capítulo 4. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Sabe, o Salomão, ele escreve em Provérbios, ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Na verdade é o Senhor dizendo, né? Os teus olhos se alegrem, se agradem dos meus caminhos. Há uma confirmação em toda a Escritura de como Deus espera que eu e você nos alegremos ou nos agrademos dos caminhos do Senhor. Senhor, eu quero saber como é no teu reino, eu quero saber como é isso para o Senhor. A gente tem nossas culturas, a gente tem nossas manias, a gente tem o que a gente acha, mas eu quero me agradar dos teus caminhos, e que essa seja a oração de cada um de nós nessa manhã, em todo esse congresso. Senhor, eu quero conhecer mais os teus caminhos, e eu quero me agradar deles, eu quero realmente me envolver, e a expressão bíblica, eu quero encarnar tuas verdades. E nesse texto de Êxodo, a gente pode ver um assunto muito importante e entender como esse assunto é para o reino de Deus. Êxodo capítulo 4, verso 18. Saindo Moisés
voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para que eu possa ver se ainda alguns deles vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. E aqui eu quero considerar a tradição de Moisés, sendo um hebreu, honrar seu sogro, mesmo que fosse um sacerdote midianita. Por isso aqui a gente pode ver uma estrutura familiar, talvez muito diferente da que estamos vendo nos dias de hoje, mas uma estrutura familiar que assegura alguns moveres de Deus. Existem alicerces e estruturas de família que nos guardam e se tornam canais pelos quais Deus derrama um mundo de coisas que a gente está gritando e pedindo ao Senhor que faça. Então Moisés começa apontando um princípio de família do reino que é de extrema importância. Ele honrava seu sogro de tal forma que ele foi perguntar: eu posso levar a sua filha, levar a minha esposa, levar seus netos? Está de acordo com isso? E o Jetro disse: vai-te em paz. Versículo 19 diz: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. E aqui tem que lembrar o contexto da sarça ardente. O que acabou de acontecer aqui é o episódio da sarça ardente. Moisés impactado por uma manifestação divina tão tremenda e debaixo de uma ordem, de um comando. Ele vai ao sogro, ele pede para retornar ao Egito, Deus confirma com ele: ó, vai, porque não tem nada que você precisa temer lá no Egito, as pessoas que queriam te matar já não existem, e você pode ir. Então, versículo 20, tomou Moisés sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Eu quero considerar também que Deus está estabelecendo uma nação, Deus está estabelecendo o povo de Israel. E não apenas a nação, ou mais uma nação, mas Deus está estabelecendo a nação sacerdotal, que vai estabelecer, publicar, representar, apresentar todos os templates de Deus para todos os assuntos da humanidade. Deus levanta Abraão, levanta um povo, e agora levanta Moisés para conduzir esse povo, de tal forma que tudo, culto, hábitos, comportamentos, valores familiares, todos os tipos de relacionamento e de procedimentos sejam de acordo com o reino de Deus, expressos na nação de Israel, para que todos nós, em todas as épocas, possamos saber qual é o propósito de Deus. E Deus está estabelecendo essa nação, e levanta Moisés para fazer isso, e ele vai atrás de Faraó, e pede Faraó que deixe o povo sair. O Senhor já tinha previsto, Faraó vai endurecer o coração, não vai deixar, e os valores, os princípios, as diretrizes de Deus vão ser colocadas para nós agora, através de uma nação, a nação de Israel. Isso é o suficiente para eu e você entendermos por que o maligno persegue Israel tanto, até hoje. Versículo 24 diz: estando Moisés no caminho, numa estalagem, eu queria, antes de você terminar o versículo, Moisés tem a experiência poderosa da sarça ardente. Moisés começa a nutrir o desejo de voltar para o Egito.
Moisés consulta o seu sogro, o sogro abençoa ele para voltar para o Egito, Deus confirma, volta para o Egito mesmo, aí você vai cumprir meu propósito lá, e não precisa ter medo nenhum, não tem nada, nenhum risco mais de você ser morto lá, aquelas pessoas não estão vivas mais, faça isso, e você vai proceder assim, assim, diante de Faraó, vai acontecer isso, mas eu vou providenciar isso, e o Senhor está dando todas as condições para Moisés embarcar. Ele sobe num jumento, ele arma toda a bagagem, ele leva a sua esposa, ele leva os seus filhos, e pelo versículo aqui, um detalhe interessantíssimo, em algum momento da viagem, ele para numa estalagem. Então imagina que está tudo bem na vida de Moisés, está tudo correndo bem, correto, e ele está agora descansando numa estalagem, ele comeu alguma coisa, e talvez os meninos estejam brincando ali, e sua esposa, e eles vão dormir. O restante do versículo diz: encontrou o Senhor. No meio de toda a naturalidade das coisas que estavam dando certo, o Senhor vem. E do nada, sem explicar, sem contexto, do nada, o quis matar. É um dos versículos mais intrigantes que a gente tem na Bíblia. A gente nem estuda isso aqui. É um negócio engraçado, coisa louca, né? Um negócio... Versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Nenhum de nós entende nada. Sarça ardente, bênção de Jetro, tudo dando certo no caminho, um hotelzinho na estrada para dormir, para descansar, e enquanto eles estão lá tranquilos, vão continuar a viagem no dia seguinte, aparece o Senhor, e o Senhor querendo matar Moisés. O Senhor podia dar uma explicação, Senhor, por que o Senhor apareceu querendo matar Moisés? Agora, como se não bastasse, a mulher dele pega uma pedra afiada e corta o prepúcio do seu filho. Que cena, que episódio, que desgraça, que coisa pesada. Acabou a viagem, acabou futuro, acabou sarça ardente, acabou tudo. E ela ainda coloca o menino nos braços dele e diz: você sem dúvida é um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. E ela disse: você é um esposo sanguinário. E o Senhor deixa uma explicação: por causa da circuncisão. Eu queria que você relembrasse um contexto. Deus está estabelecendo uma nação sacerdotal. Dessa nação nascerá o Messias. Nessa nação o Senhor apresenta para a humanidade o tabernáculo, o culto, os elementos do culto, o padrão do reino de Deus para a família, para a sociedade, para governo, para plantação, até para finanças. O Senhor traz templates de tudo, e até hoje, direito, economia, agricultura, relacionamentos familiares, todos estão em cima daqueles pilares. O contexto é denso. Moisés deixa a casa do sogro, faz uma viagem tranquila, chega numa hospedagem e de repente Deus vem querendo matá-lo. Aquilo movimenta a família de tal forma, a mulher pega uma pedra, corta o prepúcio do menino e ainda briga com o marido: você é um sanguinário. E o Senhor só deixa uma explicação: tudo isso por causa da circuncisão. Talvez a gente tenha visto circuncisão até aqui como um negócio esquisito dos judeus, ponto final. O que é que isso poderia ter de ensino do Senhor para nós? O que é circuncisão? Leia Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17.
O verso 9 diz: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Abraão, presta atenção, você vai guardar a minha aliança, seus filhos deverão guardar, os filhos dos seus filhos deverão guardar, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos vão guardar. Quando chegar e nascer um menino chamado Moisés, lá em enésima geração, ele deverá guardar a aliança, e Moisés deverá com seus filhos e os filhos dos seus filhos guardar a aliança no decurso de todas as gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência: todo macho entre vós será circuncidado. Na nossa cultura, esse ambiente pós-moderno, eu e você temos o nosso jeito de pensar, e a gente vai discutir bravamente um mundo de ideias que para nós talvez sejam arcaicas, antigas, desnecessárias. O mundo não é assim mais, a igreja tem que fazer desse jeito, a gente pode viver daquele outro jeito. Mas uma das coisas mais difíceis para mim e para você é ir lá atrás e resgatar aquilo que Deus disse: é assim, por todas as gerações será assim. E é um desafio pessoal, não é um desafio institucional, porque se a gente toma isso de forma institucional, nós vamos criar regras, cada denominação tem sua regra. Mas, Senhor, eu preciso entender quais são os valores do Senhor que eu devo resgatar na minha vida. E o Senhor disse a Abraão: esta é a minha aliança, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado, e qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. Você não precisa dar vazão à imaginação. Paulo entra e deixa muito claro que o Senhor não quer de nós que não somos judeus a circuncisão na carne, Ele quer a circuncisão no coração. Mas Deus continua sendo um Deus de aliança. Você e eu, como homens, agradecemos muito, não só ao ensino de Paulo, mas a Deus que nos livrou de uma prática que estabelece e anuncia uma aliança que para nós seria muito difícil hoje. Mas grande parte dos judeus continua na prática da circuncisão com seus filhos. É uma questão de honra, mais do que uma questão de honra cultural, é uma questão de obediência aos preceitos de Deus. E eu repito, circuncisão não tem a ver com nenhum gentio, com nenhum de nós, tem a ver com os judeus. Mas circuncisão, segundo a palavra do Senhor, desde Abraão, tem a ver com a aliança. Essa será a minha aliança com vocês. Eu vou proclamar a minha aliança e vocês vão proclamar a minha aliança com vocês e a aliança de vocês comigo através da circuncisão. Como é que Moisés volta ao Egito, levando o seu filho, sem a marca da aliança? Não tem como, Senhor. Aí Deus usa a mulher, filha de um sacerdote midianita, que provavelmente carregava a cultura de um povo pagão por anos e há pouco tempo atrás tinha começado a aprender sobre a cultura dos hebreus. Ela é que vai a Moisés e diz assim: você é um homem sanguinário, você sabe como Deus pediu a aliança e você vai ter coragem de chegar no Egito sem fazer isso. Por isso o Senhor veio e não apenas quis matar Moisés. O Senhor veio e disse assim: não tem como você seguir caminho
sem a aliança. Não tem como você cuidar da sua família ou realizar o que você tem para realizar nessa terra se você não for um homem que cuida da aliança. Não tem como eu e você sermos ministros, pastores, obreiros, engenheiros, médicos, dentistas, ricos, pobres, não importa. E prosperarmos diante do Senhor se nós não buscarmos a aliança com o Senhor. A aliança é um elemento do reino inegociável. É a aliança que nós, maridos e pais, temos com nossa família, nossa esposa, nossa família, nossos filhos, que nos leva a nos virar. Mas nós vamos cuidar dos nossos filhos, nós vamos cuidar da nossa esposa, nós vamos cuidar da nossa casa, nós vamos buscar saber de Deus o que é preciso renunciar, o que é preciso mudar, o que é preciso pagar o preço, mas eu quero cuidar, mais do que eu cuido das coisas de Deus, eu quero cuidar da minha família. Só por aliança que a gente vive inflamadamente essa missão. Mas se eu ignorar a aliança com o Senhor, mesmo que eu esteja indo fazer uma obra tão poderosa quanto a de Moisés, o Senhor vai ter que arrumar um jeito de me interceptar e não me deixar seguir, porque se eu avançar sem ser um homem de aliança, eu estou perdido. Agora, nesse texto e nesse contexto todo, uma marca, um sinal, uma aliança do Senhor com o seu povo, não poderia ser só um capricho de Deus, de jeito nenhum. Não poderia ser uma exigência tola de Deus, de jeito nenhum. Deus é perfeito, Deus tem planos perfeitos, e Ele estabeleceu que a aliança com o seu povo seria uma circuncisão, porque Deus precisava deixar algo registrado. Por que uma circuncisão? Por que isso? Porque todas as questões sexuais estão relacionadas a questões espirituais. Pode ser só da cultura do judeu, a circuncisão, pode ser que a gente, claro, ninguém quer isso, ninguém não consegue nem pensar nisso, eu não sei como eles fazem isso, mas é porque a criança de 8 anos, 8 dias, e ela talvez não sinta nada, não perceba, tem lá uma questão do sangramento, que também é um dia propício para que haja circuncisão, mas ele cresce crendo que Deus mandou, ele tem que cumprir a cultura, e é possível que cresça sem entender direito, porque Deus estabeleceu uma aliança com uma nação, a partir de elementos da vida sexual. Porque uma aliança vem com símbolo no órgão sexual masculino. Tudo o que eu e você vivemos está relacionado ao mundo espiritual. Coisas físicas, tendências, desejos, manias, estética, aparência, ambições, necessidades, orgulhos, vaidades, desejos, tudo tem um princípio em questões espirituais. Isso é indiscutível. Nós somos um ser espiritual. Sexo também tem a ver com a nossa vida sexual, espiritual. O órgão genital tem a ver com questões espirituais criadas por Deus, e não só para essa dimensão física. Nós não sabemos como isso era no Éden, não sabemos como isso será na eternidade, mas existem elementos espirituais que estão postos na vida sexual e que eu e você precisamos cuidar, a ponto de Deus declarar que a expressão da aliança seria a circuncisão. Eu e você precisamos entender que sexo, prazer e a reprodução de filhos são elementos que envolvem questões espirituais e são do interesse de Deus. Sexo, relação sexual,
geração de filhos, procriação, são elementos de elevada importância para o reino de Deus, e eu não posso viver esses elementos do jeito que eu acho, ou do jeito que a cultura do nosso tempo determina. Eu preciso viver resgatando lá atrás os valores do reino de Deus. A aliança de sangue que Deus fez com o seu povo envolve tudo isso, envolve circuncisão. Nós podemos pedir ao Espírito Santo, eu não quero dissertar intelectualmente sobre isso, eu não quero ficar viajando em hipóteses, em algumas lucubrações, eu quero entender do Senhor o que tem a ver minha vida sexual, meu órgão genital, o que tem a ver minha vida nessas questões físicas, emocionais e espirituais, com aliança com o teu reino, com o Senhor. A vida sexual de um casal proclama o padrão do reino eterno de Deus, o padrão de aliança. Todas as vezes que você vir algo sobre pornografia, algo sobre tentações sexuais, algo sobre adultério, fornicação, promiscuidade, saiba que tem algo espiritual de elevadíssima importância e densidade acontecendo. A penetração sexual parece ser só o clímax de um desejo, de um prazer maravilhoso, principalmente para o homem. Mas tem a ver com algo espiritual. A ponto de Deus não deixar Moisés seguir o caminho dele para a maior missão que um homem poderia ter nessa terra, depois de Jesus. A ponto de Deus vir, e o texto veio para matá-lo, e a mulher tomar atitude, tem que ser feito isso, e aquilo criar um ambiente tão terrível, tão de morte, tão de trevas, tenebroso, tem que ter um motivo elevadíssimo para Deus vir com esse episódio aqui. De igual forma, eu e você, discípulos de Cristo, membros do corpo de Cristo, filhos de Deus, precisamos levar nossa vida sexual a sério. Eu não posso continuar a minha viagem, por mais que eu esteja descansado em tantas coisas boas que já aconteceram, sem cuidar das marcas de aliança que Deus quer que eu tenha. Senhor, dá-me temor pela forma com que eu penso ou as coisas que eu faço em relação à minha vida sexual. Aonde eu penso, imagino, ou o que eu faço com meu órgão sexual ou com meus desejos sexuais. Porque se o Senhor decidiu usar esses elementos para ser uma expressão de aliança, a ponto de o Senhor fazer o que o Senhor fez com Moisés, a ponto de o Senhor levar aquela mulher que poderia ser, que eu quero nem saber, não estou nem aí para isso, ela intervir no poder do Senhor, da tua intervenção, eu preciso de uma intervenção do Senhor na minha vida sexual. Eu não quero, Senhor, tentar carregar o peso de vencer o pecado, de não cair em adultério, de desligar a televisão, desligar a internet. Eu não quero ficar lutando contra isso, eu quero discernir
Como é isso para o Senhor? O que isso tem a ver com aliança com Deus eterno? E eu quero discernir, não pela força do meu intelecto, mas pela manifestação do Teu Espírito Santo em mim. Então eu me abro, Senhor. Eu sou homem, eu tenho hormônios, eu tenho desejos, e estou cercado de um mundo em que Satanás, agora eu estou entendendo por que Satanás se anda no mundo inteiro com promiscuidade, pornografia, adultério, prostituição. Por que o diabo consegue perturbar não só famílias, mas o reino de Deus com um assunto sexo? E eu não quero ser um bobinho tentando vencer minhas tentações. Eu quero entender o reino. Se o Senhor veio sobre Zípora e a fez executar algo que seria impossível uma mãe fazer, se o Senhor executou algo naquela estalagem, Senhor, de tão elevada importância para o futuro da tua nação, a nação de onde Jesus viria, Senhor da glória, eu preciso que o Senhor faça uma obra na minha vida. Eu não quero tentar pureza sexual, eu quero trazer o teu reino para a minha vida. E quando pecar, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu não sou um crente que vou, como foi dito aqui, numa tentativa de uma santidade a todo custo. Eu não sou um crente que eu vou tentar, não, eu quero me encher do Espírito Santo, e eu quero entender, eu quero discernir qual é a realidade espiritual de tudo que envolve minha vida sexual. Eu não quero me guiar por regras, por dogmas, por cobranças, por medos. Eu não quero me guiar por normas morais. Eu não quero me guiar nem mesmo pela minha integridade, meu caráter. Eu não trairia nunca. Senhor, eu não quero na força do meu braço. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Assim como o Senhor entrou naquela estalagem e gerou algo sobrenatural, eu quero que o Senhor faça na minha vida, Senhor. Eu não quero brincar, nenhum tipo de brincadeira com relação à circuncisão. Eu quero olhar para isso de uma forma honrosa. Deus, o Deus eterno, estabeleceu uma marca de aliança em um povo. Eu preciso cuidar da minha vida sexual, cuidar do meu órgão sexual, de tal forma que ele também seja uma proclamação de aliança. Aliança com minha esposa e aliança com o meu Deus. Eu quero pegar toda a minha bagagem de história, acontecimentos, desastres, problemas, consequências, tentações, desejos, fantasias, e eu quero pegar toda essa bagagem, Senhor, e colocá-la aqui num cantinho, e olhar, me envolver, me entregar aquilo que é do Teu reino. Isso é um assunto santo. E se eu tiver mesmo uma circuncisão no meu coração e não no meu corpo, significa, se eu estou expressando uma aliança com o Senhor, eu quero ter uma aliança com as coisas que são de valor para o Senhor. Então eu quero ter uma aliança com minha mulher. Então, se eu estiver envolvido em algum pré-episódio de adultério, eu quero ir para os meus pastores, eu quero ir para os meus irmãos mais velhos, eu quero ir para os meus irmãos que caminham comigo e temem ao Senhor. Você me ajuda, porque eu vou vencer Satanás. Não é vencer só a tentação ou o adultério, eu vou vencer o reino das trevas, porque eu faço parte do reino da luz, e no reino da luz, no reino de Deus, nem Moisés pôde seguir caminho se ele não se enquadrasse em uma aliança. Eu quero ser um cristão de aliança. Eu não quero ser um evangélico que discute, um evangélico que sabe o que publicar. Eu não quero ser um evangélico que escolheu a igreja. Eu quero ser alguém de aliança, Senhor.
E eu começo decidindo por ser alguém de aliança com o teu reino, com Jesus, o meu rei. Eu quero ser alguém de aliança com minha esposa. Eu quero ser alguém de aliança com a esposa que o Senhor vai me dar. E eu nem estou pensando nisso porque eu só tenho 12 anos. Menininho com 4 anos, 5 anos, sentado ali, vai receber uma unção de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai entender por causa de seu pai, desde cedo, que você pode ser circuncidado, não na carne mais, mas no coração, e ser alguém de aliança. E quando o diabo propuser qualquer coisa, seja lá no seu Instagram, seja na internet, seja no seu ambiente de trabalho, você... Eu não tenho que lutar contra meus desejos, meus instintos sexuais. Não é fácil, Senhor. Talvez eu tenha que pedir ajuda a alguém para eu vencê-los. Mas eles vão para a cruz. O que eu tenho que lutar é contra a cultura do império das trevas, que permeou o que nós chamamos de mundo evangélico, e as pessoas vivem sem aliança. Que permeou as famílias e destruiu as famílias por falta de aliança. Talvez nessa manhã, esse versículo, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Senhor, eu estou vendo um aspecto de elevadíssima importância dos teus caminhos. Eu quero me agradar dele. Eu quero cuidar da minha vida sexual como alguém que entendeu o que é aliança. Deus não muda. Deus disse a Abraão: você, seus filhos, os filhos dos seus filhos. E embora Moisés tenha crescido na cultura do Egito, embora Moisés tenha crescido depois mais 40 anos vivendo na cultura do deserto e dos midianitas, irmão, a semente plantada estava lá. O Senhor em algum momento vai me parar e vai te parar e vai dizer: você não segue mais, se você não se enquadrar no princípio da aliança. Talvez nessa manhã, alguns aqui precisam fazer uma oração. Senhor, eu não acho que vou mudar da água para o vinho. De uma hora para outra tudo vai mudar. São elementos químicos, físicos, metabólicos, psíquicos, físicos, emocionais e espirituais em abundância nessa questão chamada sexualidade. Não é uma oração e um demônio expulso e vai resolver tudo. Não, Senhor, é um processo. Quantos anos tinha aquele menino? Tinha 40 anos que Moisés havia saído do Egito, vivendo fora ali do contexto hebraico. Não ensinou sua família, não fez com seu filho o que o Senhor havia determinado. Mas em algum momento o Senhor vai nos interceptar e vai dizer: a partir de agora, eu quero te levar a uma atitude, a decisões que estão dentro da minha aliança. Talvez para você seja essa manhã. Eu não quero lutar para conseguir pureza sexual, eu quero trazer o teu reino para dentro de mim. Quanto aos meus desejos e tentações, olhares e possibilidades, minha carne, todos os dias, como o meu mestre me ensinou, você vai para a cruz. Eu desligo essa televisão, eu saio desse canal, eu apago esse negócio de mídia, eu não quero isso mais. Eu vou pôr minha televisão num lugar, eu vou abrir minhas senhas, eu vou deixar meus negócios abertos para os meus filhos. Eu vou deixar minha esposa entrar, mas eu não entro mais nessa ciranda de Satanás, de eu ser um homem que não tem aliança. Eu quero, Senhor, nessa manhã, buscar consciência. Eu quero vir para o teu altar consciente. Eu sempre tentei ser puro sexualmente. Eu sempre achei que já passou. Depois que eu me casei, está tudo resolvido. Não, Senhor, tem coisas lá atrás, jogadas para debaixo do tapete, que eu não sei como resolvê-las.
mas eu vou para o teu altar consciente, é o teu reino que vem. Não sou eu tentando tirar água suja, entulhos antigos, é o teu reino que vem. E o teu reino cuida de tudo. Aquilo que for necessário eu vou fazer com a responsabilidade que o Senhor me dá. Mas é o teu Espírito que vai me guiar, Senhor. E eu não tenho que temer absolutamente nada. O Senhor vai me dar domínio próprio. Eu não estou orando e pedindo ao Senhor que eu não seja tentado, que eu olhe para aquela mulher linda e não tenha desejo nenhum. Eu não estou pedindo ao Senhor que o Senhor me neutralize, Senhor, me torne invisível. Não, eu não estou pedindo mágica nenhuma, Senhor. Eu não estou pedindo fantasia religiosa nenhuma, macumba nenhuma. Eu estou pedindo ao Senhor que o teu reino venha, o teu Espírito venha e que eu me enquadre por amor, por desejar os teus caminhos, naquilo que o Senhor disse. É para ser assim. Eu quero amar minha esposa, eu quero cuidar da minha esposa, eu quero vislumbrar, eu ter anos ainda com minha esposa, meus filhos, meus netos, de alegria, de desfrutar de valores que nunca estão lá nas fantasias da vida sexual ilícita. Senhor, eu quero desfrutar valores do teu reino, eu quero isso, eu declaro, eu tenho consciência e eu estou pedindo o fruto do Espírito de domínio próprio. E o domínio próprio não age em que eu não tenha a tentação. Domínio próprio age no fato de que eu sei que isso não é do reino do meu Deus. Então minha natureza carnal vai para a cruz. E demônios das trevas, eu amarro vocês em nome de Jesus. Senhor, eu decido por desenvolver o teu caráter. O caráter de Cristo. Jesus nessa terra não pecou, e ele não pecou porque era Deus, ele não pecou porque ele tinha o caráter de Deus, e o caráter de Deus, pelo fruto do Espírito, eu e você podemos desenvolver. Não é capacidade nossa, é dádiva, dom. Senhor, eu quero que o Senhor desenvolva em mim o teu caráter. Eu quero, Senhor, ter a visão clara. Nós podemos ir para vários textos, até mesmo de Salomão, Paulo. Olha, se você descumprir a aliança, vai acontecer isso. A mulher vai acontecer isso. O marido da mulher vai fazer isso com você. Tuas finanças vão acontecer isso. Mas se você olhar para alguém que adulterou ao nosso redor, você vai ver assim, como a vida fracassou, porque quebrou a aliança. Eu entendi, Senhor, que a aliança é algo tão especial para o teu reino, que o Senhor não vai deixar nem Moisés, nem eu, continuar a caminhada, se nós não nos submetermos à aliança. Se naqueles dias, a aliança era cortar o prepúcio do órgão genital das crianças de 8 anos, de 8 dias. O Senhor fez isso com Abraão, com todos os seus servos. Hoje, a circuncisão, Paulo nos ensina, é aqui no meu coração. Eu quero ter uma marca de que eu tenho uma aliança com o teu reino. Eu quero que meus filhos tenham essa marca no coração de uma aliança, não por aquilo que eu prego e digo que pode ou que não pode, mas por aquilo que eu vivo. Eu quero, Senhor, que essa visão clara do teu reino me conduz. Eu quero ter o entendimento, eu quero ter uma determinação, eu quero ter uma dependência, uma interdependência no discipulado, e eu quero ter relacionamento diário com o Senhor, nessa completa dependência de Ti. Se você tem questões sexuais a serem tocadas pelo Espírito Santo, hoje, você virá para o altar. Se você já teve um caso extraconjugal, carrega isso. Talvez ache que isso já passou e não sabe o que fazer com isso. Você pode colocar no altar do Senhor nesta manhã. Se você na adolescência, na juventude, no tempo de solteiro, tinha uma vida sexual ativa, você pode colocar isso diante do Senhor. Senhor, como é que eu fiz isso? Na ignorância, nos prazeres, nos atrativos dessa vida, é assim mesmo. A gente, não só externo, tem interno também, hormônio, Senhor. Mas eu não tinha nenhuma noção do teu reino. Eu fui ensinado na igreja, não pode, só depois do casamento. Senhor, ninguém me ensinou que tem algo muito mais elevado em termos do teu reino de aliança, que eu deveria me guardar. Mas eu ponho no teu altar, Senhor,
Se você está aqui e é dominado por pornografia, você se afunda, em alguns momentos você consegue um escape, e aí, uau, vitorioso. Na outra semana, tudo de novo. Saiba que o diabo não vai parar de nos cercar de todo tipo de proposta, para a gente colocar nossa vida sexual num lugar fora da aliança com o Eterno. Isso não vai acabar. E pelo que eu entendo, pelo que eu já vi, mesmo o senhorzinho de 90 anos, ele também é abordado. Ele pode não ter físico, química para isso, mas o diabo sabe como se andar exatamente com aquilo que Deus disse é para santificar. Talvez você esteja envolvido e dominado por pornografia, não importa a condição, a data, a época. Talvez você precise de ajuda para vencer tentações que estão em funcionamento exatamente agora. Pensamentos, desejos, fantasias. Se você tem caminhado com o Senhor em fidelidade à sua esposa, mas reconhece que precisa de mais consagração, eu preciso ser fortalecido, Senhor. Eu não quero baixar a guarda, Senhor. Eu quero continuar numa vida de santidade. Eu quero terminar minha vida e dizer assim: louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Não é que eu consegui não adulterar, é que eu entendi o reino de Deus. Eu tenho uma aliança com meu Deus. Eu vivo uma aliança com a minha esposa, com meus filhos, com a igreja. Eu vivo uma aliança. Por isso eu vivo caminho em pureza sexual. Convido você a fechar os seus olhos. Tenha um tempo orando ao Senhor. Deixa nada te distrair. A começar de mim que prega essa palavra. Alguns dos meus discípulos que estão aqui, que já me ouviram pregar esta palavra. Ou você que veio, talvez quase caindo de paraquedas nesse encontro, e está aqui, e não sabia nem direito por que está aqui. Qualquer um de nós precisamos de ir para diante do Senhor. Senhor, eu me rendo a Ti. Que esse congresso seja a estalagem da minha vida. Que esse congresso seja uma dessas pousadas no meio do caminho em que o Senhor vem. Parece que o Senhor vai me matar. A mulher achou que eu sou sanguinário, mas tudo isso diz respeito, por mais tempestuoso que seja, a Tua intervenção na minha vida. Ore ao Senhor. Se for preciso, deixa o som sair pela tua boca. Pronuncie, confesse com sons. Deixa o mundo espiritual ouvir o que você está dizendo. Continue com seus olhos fechados, continue orando ao Senhor.
Espírito do Senhor, nós não queremos uma força para conseguir vencer. Nós queremos o teu reino dentro de nós. A força não vem de nós, mas vem do teu Espírito em nós, para entendermos o teu reino e vivermos o princípio da aliança, e vivermos inclusive as expressões físicas da aliança, como fidelidade à minha esposa, santidade na vida antes do casamento, santidade na vida depois do casamento, cuidado com os nossos filhos. Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus, confiadamente me humilharei, meu Deus. Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus, confiadamente me humilharei, meu Deus. Como entrarei em tua casa, meu Senhor, se eu não te olhar, não te tocar, eu morrerei. Minha adoração é a rendição ao teu perdão, Senhor Jesus. Se você tem algo a colocar no altar do Senhor, eu convido você a se colocar de pé. Senhor, eu estou ficando de pé, porque eu estou declarando com esse ato, publicamente, diante do Senhor, que eu tenho algo que eu coloco nas tuas mãos, que eu quero que o Senhor cuide. Eu não estou pedindo ao Senhor uma ajuda e uma força para eu vencer. Eu não estou pedindo ao Senhor que mude a circunstância à minha volta. Eu estou pedindo que venha o teu reino sobre mim. As circunstâncias vão até continuar, mas o teu reino dentro de mim vai me fazer fluir no caráter de Cristo, na aliança, os princípios do Senhor. E se alguém nessa manhã declara diante do Senhor: eu preciso urgentemente que alguém ore por mim, é provável que você precise de sentar com o seu pastor, com alguém idôneo perto de você, onde você mora, que pode te ouvir, porque a Bíblia diz: confessai-vos uns aos outros para serdes curados. Talvez não apenas pela confissão, mas pelo companheirismo, discipulado para vencer o maligno. Mas é possível que você nessa manhã queira receber uma oração da igreja de Jesus reunida aqui. E se você precisa e deseja vir para frente, você pode vir aqui para o altar. Senhor, eu estou declarando, eu preciso de algo urgente, especial. Eu não estou dependente de nada a não ser da intervenção do teu Espírito nesta manhã, na minha vida. Para isso eu me entrego, eu me rendo. Enquanto nós cantamos mais uma vez, saia do seu lugar e venha à frente. Aqueles irmãos que podem vir ministrar, eu convido que venham estar aqui. Porque tudo que há dentro
mais uma vez, diga para Ele, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Estenda suas mãos aqui à frente. Ore por você, ore por quem está ao seu lado e ore por quem está aqui à frente. Todos nós nos colocamos no Teu altar nesta manhã, Senhor, e nós queremos não apenas entender, mas nós queremos entender o Teu reino. Nós queremos ter a visão do Teu reino. Perdoa-nos porque nós temos estudado muito pouco a Tua palavra. Nós queremos mágicas, nós queremos milagres, mas nós estudamos muito pouco, nós nos rendemos muito pouco aos caminhos, às veredas, aos Teus caminhos. E nós nesta manhã declaramos como o sábio Salomão, nós queremos nos agradar dos Teus caminhos, Senhor. E esse é um dos elementos dos Teus caminhos, a aliança. E nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Senhor. Levante a sua voz, declare a Ele com suas palavras. A palavra do Senhor nos declara, nos afirma que se confessarmos ao Senhor nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É injusto, Senhor, que eu não tenha sido ensinado, que eu tenha sido cercado de atrativos, atrações, tentações. É injusto que eu tenha emoções, hormônios pulsando em mim e tenha que ter tido vencido tantas ciladas na área sexual. Mas Tu és a justiça de Deus. A Tua palavra é a justiça, e eu me encho da Tua palavra nessa manhã, e eu me justifico não por meus atos, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo que está sobre mim, e Jesus Cristo me justifica. E eu me rendo ao Teu reino, eu me rendo como Moisés naquela estalagem, e eu declaro, Senhor, eu vou seguir adiante completamente transformado. Eu compreendo do Teu reino, eu vou buscar meus pastores, meus líderes, meus irmãos idôneos, e eu vou confessar, porque quem confessa alcança vitória, curas. Eu não quero apenas ter coragem para confessar que eu caí na pornografia, que eu estou sendo tentado. Eu quero, Senhor, buscar do Teu reino, porque eu vou ser alguém da visão do Teu reino, e a visão do Teu reino me conduz na santidade do Teu reino. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero isso para minha casa, para os meus filhos, minhas famílias, Senhor, minha família, as famílias da igreja. Eu quero para minha igreja, eu quero, Senhor, para minha sociedade, por onde eu vivo, por onde eu passo. Eu quero. Convido você a segurar a mão do irmão que está ao seu lado e levantar a sua voz e guerrear por ele. Guerreie por ele como se fosse com você. Guerreie por ele sabendo que os assuntos dele são os seus assuntos, que os seus assuntos são os assuntos dele. Ouse orar em voz alta. Se for preciso, diga: Satanás, eu recebi do reino nesta manhã. Foi o meu rei que me trouxe nesse encontro, e nesses dias eu estou sendo impactado. Essa é a minha estalagem. E eu proclamo isso sobre a vida do meu irmão aqui ao meu lado.
Glorifique ao Senhor. Proclame, publique as cadeias quebradas. Satanás, seus grilhões caíram por terra na minha vida. O reino de Deus é chegado. A visão do reino de Deus é chegada. A aliança do reino de Deus está na minha vida. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas. Diga para ele: incomparáveis, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Antes de você se assentar, abrace 2 ou 3 irmãos, não pela liturgia do abraço, mas proclamando em nome de Jesus: eu abençoo sua vida.